O que uma árvore tem para fazer o dia inteiro é espiar os humanos por cima. É um ângulo um pouco sórdido, porque eles julgam que vigiando por cima há somente Deus. Se tanto. Talvez haja alguma vantagem em ser uma árvore, entre todas as coisas que se pode ser, porque de cima vejo muito longe e por baixo vejo sempre a família quando repousam encostados no meu tronco. Sob a copa de uma árvore, o costume é amar muito alguém, ainda que seja na forma de ódio, como amam as duas irmãs. Ou também é bastante comum que venham aqui sofrer, o choro quieto ou exausto que eles às vezes choram. Quero dizer que é raro alguém parar aqui embaixo em estado de indiferença. A desvantagem é que só pela sombra posso acolher os ânimos de alegria, miséria ou exaustão. Nada além disso. Meus galhos, por mais que se esforcem, não possuem o registro de um abraço. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões de leitura desse livro aqui, A Árvore Mais Sozinha do Mundo, da Mariana Salomão Carrara, livro que foi publicado agora em 2024 pela Todavia. Não é o primeiro livro que eu leio da autora, eu também li Se Deus Me Chamar Não Vou, publicado em 2019 pela editora Nós, e ela também publicou pela editora Nós em 2021, É Sempre a Hora de Nossa Morte, Amém. E pela Todavia, além desse livro do qual nós vamos falar hoje aqui, ela também publicou Não Fosse as Sílabas do Sábado, em 2022. Acho que temos uma concorrente para o Evandro Afonso Ferreira, no que tange a títulos inventivos e longos, porque eu gosto de todos eles, são muito bons. Mas do que o livro fala, Luigi? Como assim uma árvore e uma árvore mais sozinha do mundo? Calma, eu já vou falar um pouquinho mais, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like, comentar aqui se você já leu algum livro dessa autora e também pedir para que você compartilhe o vídeo com os amigos, publique nas redes sociais, veja várias playlists aí da Acrópole, porque assim você ajuda a gente a permanecer aqui no YouTube, a gente continuar navegando nesse mar imenso de conteúdo que é o YouTube e ver se alguém nos nota aqui, né, fazendo com que a plataforma recomende esses vídeos para mais pessoas. Leva pouco tempo, não te custa nada e você vai ajudar muito um canal que fala de livros. Gente, o livro conta a história de uma família que mora no campo, uma família de produtores de tabaco que mora no sul do Brasil. Como vocês perceberam, lá no começo, antes da vinheta, eu li um trecho do livro narrado, sim, por uma árvore. É muito peculiar aqui porque os narradores do livro são seres não humanos. Alguns seres, né, no caso da árvore, vivos e outros seres inanimados. Além da árvore, que é essa árvore que fica no jardim de frente à casa e que narra ali, uma árvore que é venenosa, inclusive, e que narra a vida da família a partir do seu ponto de vista, a gente tem outros narradores. Um deles é um espelho português que fica na sala, um espelho de fato que veio de Portugal, é muito antigo, e fica ali observando as pessoas, o que é muito interessante, né? Um espelho, ele reflete a imagem das pessoas, mas ali é um espelho que está tentando entender as pessoas que ele está vendo. A gente tem uma perua rural Willys, né, uma espécie de caminhonete ali que eles dirigem, que é o veículo que a família tem. Ele sente um pouco de falta da época que a família levava ele para passear, né? E agora ele só ficou refém ali do transporte de folhas de tabaco. E uma capa protetora é uma espécie de roupa que eles usam para passar veneno, né, nas plantações de tabaco, para se protegerem do veneno. É uma capa nova usada pelas crianças. Então só aqui nós temos já assim uma peculiaridade muito grande no romance, que é a alternância dessas vozes narrativas, e são vozes narrativas muito próprias, cada uma com um estilo muito próprio. A Árvore do Jardim narra de maneira mais poética. A capa protetora tem uma linguagem adolescente. A picape tem uma linguagem regionalista. E o espelho tem uma linguagem, né, próxima do lusitanismo, do português
europeu. Mas quem são os integrantes da família? Vamos lá. Nós temos o Carlos, que é o patriarca da família. Pelas observações, a gente percebe que ele está muito esgotado, muito cansado, carrega alguns traumas. Ele é uma pessoa que não está muito bem, está sofrendo de alguma maneira. Nós temos a Gerlinda, que é a esposa dele, mãe dos filhos, e que é uma super trabalhadora, que tem que trabalhar nas plantações e também cuidar dos afazeres domésticos e criar as filhas. É alguém muito prática, mas também é alguém um pouco saudosista de tempos melhores. Alice é a filha mais velha, ela está acreditando fortemente que ela vai ganhar um concurso de beleza, ela está se preparando para esse concurso de beleza, ela é descrita como belíssima, né? E ela acha que esse concurso de beleza vai tirá-la do campo da cidade pequena. A Maria é a filha mais nova, na verdade é a filha do meio, porque depois eles têm um menino, e ela é descrita como o oposto da irmã, ela não é vista como bonita, ela é gordinha, ela sofre bullying na escola, mas ela é inteligente, ela inclusive quer ser vereadora mirim, e ela vê por meio dos estudos uma mudança, né, que é diferente da irmã que vê que pode haver uma mudança a partir da beleza, né? Então cada uma lida com o mundo com as armas que tem. O Pedrinho é o filho mais novo, ainda pequeno, que tem dificuldade de comunicação, mas que observa com os olhinhos muito curiosos o mundo que está ao seu redor. E depois temos a chegada da Elvira, que é a mãe da Gerlinda, que já morou com eles durante algum tempo, mas que foi morar com uma outra irmã. Foi morar com uma outra filha, na verdade é a irmã da Gerlinda, que teve um desentendimento com a Gerlinda, elas não se falam. A Elvira volta a morar com eles ali para ajudar na colheita do tabaco. Então o que é muito interessante é que essas personagens acabam falando, porque nas narrativas que esses narradores aí não humanos fazem, eles dão voz, né? Eles acabam trazendo uma fala ou outra de um personagem, né? Mas como são narrados por outros personagens que estão periféricos em relação ao centro da narrativa, as informações da família vão sendo apresentadas aos poucos, as camadas, a relação entre eles, os traumas, os sonhos, as dificuldades vão sendo apresentadas pouco a pouco. Os dilemas, os desafios, né, de serem pequenos produtores que estão reféns aí a grandes latifundiários, né? Por isso, gente, eu já vai aqui a dica. É uma narrativa lenta. Se você busca um livro que tem narrativas mais ágeis, esse talvez não seja um livro para você, ou talvez não seja o momento para você, né? Mas eu digo, vale muito a pena, porque é uma narrativa muito bem construída. Ela é lenta porque esses narradores eles não agem, eles apenas observam. Então é preciso que haja ação do outro lado para que eles possam narrar essa ação. E outra, eles estão fixos em alguns lugares, eles não podem ver tudo. A árvore até consegue ver longe, né? Ela tem uma perspectiva maior, mas quando estão dentro de casa ela não consegue enxergar. Mas aí o espelho consegue enxergar quando eles estão na sala. Mas na sala, a capa protetora é só quando eles vão buscar a capa no quartinho e quando usam na plantação, né? E a picape quando eles estão perto da picape, quando eles usam a picape, quando eles saem, né? Essa perua, picape, não sei, quando eles saem, né, com o carro do sítio ali onde eles moram, da fazenda, e aí é onde ele consegue narrar um pouquinho mais, mas assim, a gente não tem todos os lados. É legal ter vários narradores, porque eles dão sempre um olhar de um ponto de vista diferente, mas ainda assim a gente não tem acesso a tudo. Então a gente só pode supor algumas coisas. A gente tem um retrato social muito forte aqui na obra. A primeira delas é as condições insalubres de trabalho dessa família, porque até os adolescentes trabalham, né? Isso é uma coisa que acontece, não estou dizendo se é certo ou errado, mas é uma coisa que acontece, isso muito fortemente, né? Pessoas jovens trabalhando, né, nos empreendimentos familiares no campo, né? Isso aconteceu, né? Enfim, eu sou de uma família, de duas famílias que vieram do campo. Eu acho que é uma coisa muito comum no Brasil, né? De pessoas citadinas que tiveram famílias que moraram no campo, inclusive nem puderam continuar os estudos porque tinham que trabalhar na roça com os pais, né? É o caso da minha mãe e é o caso do meu pai. Também toca na questão da falta de perspectivas e na dificuldade de romper com a pobreza, né? Então eles vivem em condições muito ruins, eles vivem em condições ali em que eles fazem o máximo para gastar o mínimo possível, para comer as coisas que a terra dá, para economizar dinheiro, para não comer coisas supérfluas, porque pode faltar lá na frente. É uma família que enfrenta severas dificuldades. A exploração, né? A gente tem uma exploração muito grande ali dos donos das terras e que vão comprar também ali os produtos
né, o tabaco produzido pelos produtores e como eles estão reféns à questão de mercado, à questão de preço, de demanda, de procura, etc. Contratos desfavoráveis em que eles quase sempre perdem, né? É uma questão também e um impacto psicológico. Inclusive o livro foi inspirado, né, imagino, naquela grande onda de suicídios que a gente teve no sul do Brasil, de produtores realmente que acabaram tirando a própria vida por conta, né, do desespero e das condições horríveis de vida que eles tinham e essa falta completa de perspectiva. Então, como temas principais, a gente tem a indústria tabagista, né, a relação dos compradores aí com os produtores, o sonho de ter uma vida melhor personificado nos estudos ou no concurso de beleza, as más condições de vida do trabalho dos campesinos e também a depressão. Saíram de perto de mim carregando os lixos na mão, não usaram minha caçamba nem mesmo a carriola, eu cada vez mais uma caminhonete parada. Posso até ser um sofá de jardim, uma laje de metal daí. Já tem tempo que não levam música, nem dão muita risada em torno do lixo olhando o fogo. Não sei se o que diz Maria agora, mas pela cara séria, não diz que deviam enterrar tudo e transformar em petróleo? Daquela vez que ela disse isso, Alice não riu. Talvez porque não entendeu, mas o Carlos riu e se orgulhou da filha, era tão novinha. Eu gostei muito do livro, gente. Uma das coisas que eu gostei mais foi a verossimilhança na linguagem. Vocês acabaram de ver pelo trecho que eu li e tentei simular um sotaque. Não sei se eu consegui, né? Mas é um sotaque que é muito presente em pessoas, né, em várias localidades no sul do Brasil. Essa questão da verossimilhança é muito forte porque justamente o automóvel, o veículo que eles usam, tem essa variação linguística, que é a mesma variação linguística usada pelas personagens. Como eu disse, a capa protetora contra o veneno é uma capa que é mais nova do que as outras capas. Então ela tem uma linguagem meio adolescente, sabe? O espelho, meu Deus do céu, o espelho, ele, né, é um espelho de Portugal, então ele vai usar palavras do português de Portugal, construções do português de Portugal. E a árvore, né, uma árvore que está ali olhando para a natureza, olhando para o campo, ela tem um olhar mais poético. Eu acho que tudo combinou perfeitamente na questão de linguagem aqui. Uma coisa que a gente tem que sempre entender: literatura não é somente o que a gente diz, mas também e principalmente como a gente diz. Então, nesse ponto, a Mariana tá assim, ó, de parabéns, é um negócio que eu achei uma construção perfeita. Gente, eu fiquei emocionado muitas vezes ao longo do livro, né? É um livro que me deixou, me tirou ali mesmo quase não, lágrimas em alguns momentos. Isso são poucos livros que conseguem, né, fazer isso comigo. Eu não queria terminar o livro. Por mais que a narrativa seja tensa, né, e triste, a gente se afeiçoa àqueles personagens, a gente degusta essa linguagem muito bem trabalhada, então eu não queria me desvencilhar daquilo, né? E até porque a gente meio que previu que pode acontecer com um personagem e a gente não quer que aconteça, mas eu não vou dar spoiler. Voltando à questão dos narradores, eu acho que foi acertadíssima, porque esses narradores têm uma certa imobilidade, né? Eles estão fixos em algum lugar. Tudo bem, o carro, né, às vezes ele se locomove, mas a gente desliga e ele fica fixo. E eu acho que isso tem tudo a ver com a mobilidade desses personagens, né? Não os não humanos, mas eu falo dos humanos. Tudo bem, os humanos podem se movimentar, mas de fato, eles podem conseguir sair do lugar que eles estão? Na verdade, não, eles estão presos pelo sistema. Eles estão presos onde eles estão por causa do sistema capitalista e da maneira como, né, se explora esses pequenos trabalhadores. Outra coisa que eu gostei é justamente o fato do livro se passar no campo. A nossa literatura, as nossas narrativas estão cada vez mais citadinas e a gente vem esquecendo muito essa imensa camada que ainda mora em regiões rurais e, sobretudo, porque não são grandes latifundiários, são pequenos produtores que sofrem, né, todos os dias ali com esse sistema opressor. Então, eu acho que falta também um pouco da nossa literatura olhar para essas pessoas e tentar também representá-las na literatura. E embora não sejam nômades, eu vi muito essa família como a família do Vidas Secas, sabe? Vidas Secas do Graciliano Ramos, que também tem um trabalho lindo de linguagem, né? E que também fala de personagens que não são citadinos e que vivem no campo e que precisam, né, produzir alguma coisa para a sua própria subsistência. Embora o Fabiano ali tenha uma secura, né, dentro do seu peito, da sua vida, o Carlos ali ele tem um amargor,
né? Mas uma coisa que é muito interessante é que ambos os personagens quase que perdem a capacidade de fala. Eles falam muito pouco ou quase nada. E ninguém vê o sofrimento deles, né? Apenas os objetos. Não tem ninguém ali para ver o sofrimento dessa família, né? São pessoas esquecidas, são pessoas isoladas e são os objetos, né? E um ser vivo que é uma árvore que acaba olhando para essas pessoas e nos narrando todas as suas dificuldades e tristezas. Por isso eu acho muito acertado a escolha dos narradores, porque assim, ela poderia ter criado simplesmente um narrador onisciente em terceira pessoa e pronto, ela narraria toda essa história, né? É o que geralmente todas as pessoas fazem. E tá tudo bem. Às vezes esse narrador também funciona muito bem e é muito bem feito, mas aqui ela teve uma capacidade inventiva imensa de criar esses quatro olhares diferentes a partir de objetos, né, de coisas estáticas que podem observar essa família. Recomendo demais o livro, mas recomendo você estar no momento bom para ler ele e mesmo assim com um lencinho, tá? Eu já tinha gostado muito do Se Deus Me Chamar Não Vou, que é narrado por uma criança, né? É um livro muito bem escrito. Se eu não me engano, eu resenhei ele na época que eu fazia só resenhas para um blog. E agora eu fiquei muito curioso para ler os outros dois livros dela, porque se ela consegue ser tão boa assim, né, eu queria dirá os outros. Eu queria ver os outros livros, ver os outros livros dela, ler os outros livros dela. Inclusive teve um que ganhou algum prêmio literário importante. Enfim, pessoal, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha e que se interessem pelo livro a partir das minhas palavras aqui. E agora eu pergunto, você já leu esse livro? Já leu algum outro dessa autora? Escreva aqui nos comentários a sua opinião. E sem mais a dizer, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!